Voz da América. Angola Saúde em Foco. Hoje no Angola Saúde em Foco temos a médica pediatra, a doutora Margarida Gaspar. Vamos falar sobre a saúde infantil, que patologias mais afetam as crianças, porquê, como prevenir e tratar. Em Angola, por exemplo, a Unicef foca-se em programas muito específicos no que toca à saúde das crianças, desde a nutrição ao VIH-Sida. Segundo ainda a Unicef, estima-se a taxa de mortalidade de menores de 5 anos em 68 por mil nados e dos recém-nascidos de 24 em cada 1000 nados vivos. A mortalidade neonatal estima-se em 24 mortes por cada 1000 nados vivos e a mortalidade pós-neonatal estima-se em 20 mortes por cada 1000 nados vivos. A vasta maioria destas mortes podem ser evitadas, diz a Unicef. Hábitos saudáveis e intervenções simples, mas de grande impacto, com administração de complemento nutricional e o uso de mosquiteiros, vacinas básicas e hábitos de boa higiene, podem prevenir muitas destas mortes. Doutora Margarida Gaspar, muito bem-vinda ao nosso programa Angola Saúde em Foco. Doutora, que cenários nos pode traçar de Angola no que toca aos principais problemas de saúde que afetam as crianças? Muito obrigada, boa tarde e espero que estejam bem. É um prazer estar neste programa, falar um pouquinho sobre a saúde das crianças, não é? Do infantil, e não nos esquecermos também do adolescente. Praticamente é deles a quem nos dedicamos. Eu ouvi este comentário da Unicef e é verdade, estamos preocupados, temos situações da infância que nos preocupam. Em relação à saúde infantil, deve-se englobar também a saúde do recém-nascido, como bem disse esse comentário, como disseram esses dados, não é? Preocupa-nos sim a saúde neonatal, porque tem um grande peso, a mortalidade neonatal e a morbilidade neonatal têm sempre um grande peso nas estatísticas infantis. É só para ver que cerca de 37% das doenças em menores de 5 anos atribuem-se ao grupo neonatal. Temos a saúde da mulher grávida. Se a mulher grávida não tiver um acompanhamento adequado, essa gravidez pode nascer um prematuro, bebê que não tem condições de estar no ambiente extrauterino. Portanto, essas são as principais preocupações que temos, para não falar da infecção pelo vírus de imunodeficiência, não é? Infelizmente, ainda há mais que não têm um pré-natal adequado, não são conhecidas como seropositivas para o HIV, não fazem corte transversal, portanto, aquela situação médica que deve impedir ou que pode impedir que o bebê nasça infectado de HIV e as crianças acabarem por se infectar porque faltou esse acompanhamento adequado, esse tratamento adequado, esse corte vertical que se deve fazer, para que o bebê não nasça infectado. Relativamente à saúde infantil fora do período neonatal, temos principalmente as doenças infecciosas. Essas constituem um grande peso para as nossas crianças. Infecciosas, estamos a falar das doenças respiratórias agudas, que podem ser provocadas por vírus, que há N vírus, não é? Temos as doenças que afetam a garganta da criança, amigdalites, que se essas amigdalites forem bacterianas, por exemplo, há um agente ou uma bactéria, que é o Streptococcus, que pode provocar amigdalites, que se não forem bem tratadas, isso pode repercutir-se depois
na saúde cardíaca, na saúde renal da criança. Temos as doenças respiratórias baixas, como pneumonias, por exemplo, né? E que, falando assim de uma forma geral, as doenças respiratórias agudas são aquelas que mais fazem as famílias deslocarem aos centros de saúde ou aos hospitais, né? São aquelas que contribuem para as principais causas de internamento em qualquer unidade hospitalar que atenda crianças. As pneumonias podem ser complicadas, não é? E transformarem-se em piemas, uma situação em que se cria pus, por exemplo, na pleura, no pulmão, e que precisam depois de uma abordagem cirúrgica, por exemplo, para drenar. Da malária, que ainda é uma importante causa de ocorrência das crianças às instituições hospitalares, malária que pode ser só simples, não é? Que não tem complicação, mas também temos situações em que a malária ainda é motivo de internamento, não é? E ainda é uma causa de morte das crianças. Não é? Temos alguns adolescentes com diabetes e que se constituem um problema. Nós aqui em Angola temos uma situação que é genética e que afeta muito o adolescente, porque ele já nasce assim, que é a drepanocitose, não é? Então, grande parte dos adolescentes que nós temos são drepanocíticos, não é? Aquela doença de células falciformes, que é uma anemia crónica, não é? A drepanocitose é uma anemia? É uma anemia, que é uma situação genética, não é? Que nascem as crianças de pais portadores, portanto é preciso que os pais sejam portadores do traço falciforme, uma mãe AS, sua hemoglobina AS, o pai AS, que geram filhos SS. Portanto, este SS é o tal doente anêmico de células falciformes ou drepanocitose. Portanto, é uma doença genética e que leva para toda a vida. E então, os adolescentes que temos, e porque é uma situação que é de elevada prevalência entre nós, não é? Em África, principalmente nesta zona do Equador, nos afeta também. Então, nós temos muitos doentes drepanocíticos. É verdade, o Angola Saúde em Foco falou sobre as diferentes anemias que existem e as que mais afetam a região subsaariana aí há alguns episódios, portanto é bom rever essa matéria, porque de facto é algo preocupante. Doutora, desse cenário que nos traçou, em que campos é que sente que há melhorias e em que campos é que ainda há muitos desafios? Temos melhorias, sim, relativamente à malária, por exemplo, não é? Nós, apesar de ainda termos muitos casos de malária, nós reconhecemos que desde 2010, por exemplo, 2006, se não estou em erro, em que os programas se empenharam mais na prevenção, então temos algumas melhorias, sim senhora. Precisamos de maior envolvimento das comunidades para as medidas de prevenção. Temos melhorias em relação a algumas doenças respiratórias, sim, isso fruto da implementação de algumas vacinas, não é? Temos algumas melhorias também nos casos de quadros diarreicos que levam as crianças aos hospitais em situação de desidratação grave. Também sabemos que a principal causa de diarreia em menores de 5 anos, diarreia que leva a criança ao hospital desidratada, é um vírus, que é o rotavírus, não é? E a partir do momento em que foi instituído, não é, a vacina contra o rotavírus no calendário vacinal, reconhecemos que os casos de diarreia altamente desidratante também diminuíram. Desafios, melhorar o sistema
tema de saúde em si, não é? Eu penso, porque nós precisamos de chegar às comunidades, envolver as comunidades, porque eu penso que todo o trabalho deve começar na base, não é? Se a comunidade se envolve, se percebe o que é feito para ela, não é? Ela também aprende a envolver-se. O saneamento básico ainda temos algumas dificuldades, alguns problemas, mas se a população perceber que faz bem viver num espaço limpo, asseado, não é? Sem água estagnada, em vez de ficar à espera se calhar, das soluções da administração, é preciso que a população aprenda a fazer isso, não é? A ter o meio onde vive higienizado, saneado. Precisamos de colocar mais promotores de saúde, penso, não é? Os promotores de saúde, penso que têm um papel importantíssimo, porque estão na comunidade, não é? É possível que os promotores de saúde façam um maior trabalho de sensibilização para a aderência à vacinação, por exemplo. É preciso desparasitar as crianças, e esse é um trabalho que pode ser feito pelos promotores de saúde na comunidade. Não é? É preciso que as unidades sanitárias tenham os meios necessários, não é? A tempo, para atender qualquer urgência. Às vezes isso ainda fica um pouco aquém do desejado, não é? Nós sabemos que a população aumentou bastante, tem um ritmo de crescimento de cerca de 3,1 por ano, não é? E então todos os esforços têm que acompanhar esse crescimento da população. E essa questão do saneamento básico é com certeza um dos pontos que muitos médicos que passam por este programa mencionam, a questão do saneamento básico, da limpeza, e isso vai das comunidades às administrações provinciais, com certeza. Portanto, é um tema que afeta a saúde, mas que com certeza vai além daquilo que é a nossa conversa aqui. Tem que envolver outros decisores. Mas, doutora, no que toca a meios, e aqui vamos falar em específico do Hospital David Bernardino, porque nos chegou uma questão via WhatsApp de uma mãe que perdeu um filho devido a atresia biliar. E ela partilhou que conhece outras mães que têm crianças com a mesma condição e que, segundo ela também, o Hospital David Bernardino não tem como tratar e as crianças têm que ser levadas para Portugal ou talvez para outro país, mas a senhora em causa menciona Portugal. O que ela pede é esclarecimentos sobre a doença e melhores procedimentos para que não resulte em morte de crianças, como foi o caso do filho dela. Ela também diz que quando levou o filho por causa dos olhos amarelos que ela detectou, o profissional que a atendeu disse que iria passar e mandou-a para casa. Como então garantir um diagnóstico atempado desta doença? Muito obrigada por colocar esta questão. Na verdade, o segredo está mesmo aí. É detectar cedo esses olhinhos amarelos, essa cor amarela. O que é? O que é a atresia das vias biliares? É um defeito congênito, portanto, o bebê nasce assim. Na sua concepção, quando se está a formar o fígado, acontece qualquer coisa ali, nesse feto, em que no fígado as células que devem produzir a bilis estão anormais, são anormalmente concebidas, está a ver? E há os canalículos, portanto, o fígado tem células que são os hepatócitos. Esses hepatócitos devem produzir a bilis. A bilis, existem uns caminhos, não é, que se chamam canalículos, a nível do fígado, por onde vai drenar essa bilis até chegar à vesícula biliar, e a partir daí, essa vesícula biliar tem um ducto, portanto, um canal, que vai drenar para
o intestino, primeira porção do intestino delgado. Então, o que é que acontece? Pode haver defeito, quer dizer, não existe atresia, não existe. Pode ser intrahepática, esse defeito pode ser dentro do fígado, ou pode ser extrahepática, fora do fígado. E fora do fígado é já ali da vesícula biliar, ou no ducto que drena para o intestino. O que é que acontece? Se não há canalículo para drenar a bilis, os hepatócitos produzem a bilis, não é? Porque vão produzindo, depois há um mecanismo em que ela passa para o sangue. Está a ver? A bilis tem aquela cor, amarelada, esverdeada, não é? E o bebê, ao nascer, vai se apresentar com essa cor amarela. Vai começando a partir de, para aí, 15 dias, nunca ao nascer, não é logo que nasce. Para aí, 15 dias depois de nascer, a criança começa a ter, o recém-nascido começa a ter essa cor amarelada. E há uma característica, as fezes dessa criança, desse bebê, não tem aquela cor amarela normal, né? Porque a bilis vai dar essa cor amarelada, esverdeada, às fezes e também à urina. Está vendo? Então, se não há passagem da bilis para aqueles canalículos que não existem no fígado, então não tem como esse bebê ter as fezes dessa cor, amarelado. O bebê nasce e tem as fezes, nessa altura, as fezes têm uma cor creme. Está a perceber? A mãe vai à unidade sanitária porque diz que o bebê tem os olhos amarelos. E, infelizmente, o que se diz, vai apanhar banhos de sol, porque vai passar. É incorreto. Doutora, foi exatamente isso que a pessoa em causa que enviou a mensagem, a senhora Dianelis, disse exatamente isso, que o conselho foi que a criança fosse levada a apanhar banhos de sol. Por favor, Exatamente. esclareça. Exatamente. Pois, é incorreto. Nenhum profissional deve mandar uma mãe cujo bebê tem cor amarela dos olhos ou da pele apanhar banhos de sol. Né? E mesmo as famílias às vezes gostam de dizer, experiência anterior, vai tomar banhos de sol. Não, vai apanhar sol. Não. Nós hoje já temos alguns pediatras, recursos humanos, né, que podem fazer esse trabalho de orientação. Temos estado a trabalhar mesmo para que menos crianças sejam submetidas a este procedimento. Pois, então eu estava a dizer, na verdade, o que acontece e o que deve fazer-se é, a mãe, se o bebê tem olhos amarelos, a mãe tem que olhar para as fezes do bebê, por favor. Deve olhar para as fezes do bebê, porque um bebê que tem atresia das vias biliares, as fezes não saem amarelas, nem verdes, as fezes saem cremes. Há um produto que nós usam muitas pessoas, parece argila, mabelé. Então, nós perguntamos sempre, as fezes são da cor de mabelé? Esse mabelé é creme. E como muita gente sabe o que é uma mabelé, uma argila, então, por favor, se as fezes têm essa cor, creme, é uma situação grave e urgente. O que é que se passa? Essa patologia tem tratamento, sim. Só que o tratamento deve ser feito nos primeiros 45 dias, 45, 60 dias, tá vendo? Do bebê. Esse bebê tem que se apresentar antes dos 2 meses, até os 45 dias de vida, porque é nessa altura que é possível fazer a cirurgia. O cirurgião vai fazer ali um bypass, não é? E vai correr tudo bem. Quando o bebê se apresenta depois desse período, então, infelizmente, já não se pode fazer mais nada. O nosso apelo é: bebê com olhos amarelos,
recorra a uma instituição que possa orientar, não é? Orientar bem. E aquela instituição que não manda apanhar banhos de sol. Se alguém disser vai apanhar banhos de sol, então é preciso recorrer a outro profissional que não diga que vai apanhar banhos de sol. E beber com os olhos amarelos, olhar sempre para as fezes. Se as fezes forem cremes não amarelas, por favor, correr rápido, porque nós temos um tempo, até 45 dias, depois disso já é muito tarde. Há outra situação que pode provocar esses olhos amarelos, que é a infecção, principalmente a infecção por citomegalovírus, que é muito frequente. O bebê também pode ter essa cor amarelada e algumas vezes, porque o vírus afeta o fígado, algumas vezes as fezes poderão sair amarelas, outras vezes não. Então, é preciso recorrer a um profissional que saiba orientar bem. Se for o caso da situação, já não é o tratamento cirúrgico, mas há um medicamento que se pode dar e aliviar-se. Doutora, portanto, o que está a dizer é que se for detectado a tempo, o problema pode ser tratado em Angola, Em Angola? no Hospital David Bernardino, não tem Exatamente. necessariamente que viajar. Exatamente. Pode sim, Não senhora. tem condições para tratar este tipo de Temos, sim, senhora. Nós temos cirurgia pediátrica. Neste hospital, nós temos 10 cirurgiões pediatras, 10 especialistas já, com uma longa experiência. E a escola também é um centro de formação. Neste momento, nós temos internos de cirurgia que estão a aprender a ser cirurgiões pediatras. Não há nenhum problema. Sabe, é complicado e eu só insisto nisto aqui porque a doutora disse um profissional de saúde que aconselha ir tomar banhos de sol não está a aconselhar corretamente e depois Exato. de facto um pai e uma mãe não sabem, não é? Quem é o profissional de saúde Exato. que devem seguir. Mas quando esse pai ou uma mãe vão a um hospital, que é o hospital onde a doutora trabalha, e têm esse conselho, como é que podem conseguir um médico diferente, não é? Já sabem que o conselho foi mal dado depois deste programa, vamos dizer assim. Como é que eles podem pedir um médico diferente? Olha, deixa-me que lhe diga, eu parece-me que conheço essa família. Parece-me que conheço essa família. Não é verdade que o primeiro diagnóstico e o banho de sol tenha sido aqui nesta instituição. Parece-me que não foi assim. Quando a criança se apresentou, não é, ao hospital, já vinha fora daquele período do que lhe falei. Este conselho de banhos de sol foi numa instituição periférica, infelizmente. Conheço bem, pelo nome que disse da mãe, conheço. É uma mãe que, se não quero errar, mas parece-me que é uma mãe de nacionalidade cubana. Parece. Olha, exato. exato. E o pai é militar. E como eu lhe disse, nós recebemos a mensagem, não há aqui, infelizmente, a possibilidade, não é, de garantir todos os detalhes da história, Sim. mas ela, de facto, demonstrou uma preocupação para futuras mães e mães que ela conhece, que têm filhos nessas condições e que, tal como ela foi mal aconselhada, ela mostrou essa preocupação de melhores conselhos, de melhores recomendações aos pais. Portanto, mas eu acho que era importante colocar aqui esta questão de se nós vamos a uma instituição em quem confiamos e nessa instituição podermos ser mal aconselhados, como é que pedimos um outro médico? Porque pode acontecer na questão da atresia das vias biliares, doença qualquer, não é? Exatamente. Às vezes o médico está muito cansado e dá o diagnóstico menos correto, ou o pai e a mãe não perceberam bem. Enfim, há sempre uma série de situações e deve talvez haver aqui a possibilidade de podermos ter uma segunda opinião, ainda que seja na mesma instituição. Mas, doutora, esta conversa está a ser muito interessante, eu acho que já esclareceu aqui
situações que os nossos internautas e ouvintes devem ter aprendido muito com as suas explicações. Este é o Angola Saúde em Foco e devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Vamos ver esta reportagem que nos chega de Malange, onde a malária, a má nutrição, as doenças infecciosas, intestinais e respiratórias são as mais comuns entre as crianças nesta província. É uma reportagem de Isaías Soares. A malária, má nutrição, as doenças infecciosas intestinais e respiratórias são as mais comuns entre as crianças na província angolana de Malange. O quadro epidemiológico é semelhante nos 14 municípios desta circunscrição, de acordo com os dados do Hospital Provincial Materno-Infantil e das supervisões dos respectivos programas do Departamento Provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias do Gabinete de Saúde. A pobreza, o déficit no fornecimento de água potável e a falta de saneamento básico contribuem para o incremento de casos de malária, infecções intestinais e respiratórias. Aqui as doenças mais frequentes é o paludismo. Paludismo, diarreia, vômito. E como é que tratam? Corremos ao posto médico. As minhas crianças são mais paludismo, disenteria frequente também. Nesse momento até mais a disenteria. A malária matou no ano passado 218 crianças contra as 128 de 2019, números que preocupam as autoridades sanitárias públicas, afirmou o chefe do Departamento de Formação do Hospital Provincial Materno-Infantil, Nicodemos Gaspar. A malária é a principal causa de morte no país e nas nossas estatísticas de 2020 isto não foi diferente. Nós tivemos mesmo mais casos de doentes com malária no nosso hospital, tanto na ala de pediatria como na ala da maternidade. A seguir, nós tivemos as doenças infecciosas intestinais, que comumente manifestam-se com diarreia e com dores abdominais e com vômitos. Depois, nós temos as infecções do aparelho respiratórios, tanto as leves como as graves, e constituem o terceiro grupo de casos, de maior casos de doenças ou de doentes do nosso hospital. Ernesto, está tudo bem? Tá. Como é que está a se sentir? Não. O nosso paciente, o Ernesto, é B20 mais tuberculose pulmonar. A má nutrição é outra causa da mortalidade em crianças e há registro de casos de marasmo. Esta criança, por exemplo, foi transferida do município de Massango. Está com uma malnutrição severa, conforme vê ela, toda ela magrinha. Então, quer dizer que essa criança está com um marasmo. Todos os meus bebês são assim. Sim, depois devolve. A unidade de referência não tem em estoque os suplementos F75 e F100 para os doentes internados. Mas a direção fez um grande esforço, conseguiu comprar alguns produtos, que é o leite momo, o açúcar e o óleo, e a farinha de milho. O leite preparou-se a loa, é que estamos a dar de momento. Em Malange são recorrentes pacientes com históricos de má nutrição. Ele está com malária e também já tem uma rotina de desnutrição. E o doutor viu ele, disse que tinha problema de desnutrição. Estamos aqui desde quinta-feira, na graça de Deus, ele está a melhorar. Foi feita alguma consulta com a criança em Mariba? Sim, fiz alguma consulta, depois fomos fazer consulta, não deu resultado, depois viemos para Malange. 4 a 5 crianças malnutridas internam todos os dias naquela secção. Que muitas mães abandonam as crianças, vão de manhã cedo aos mercados, deixam elas sem alimentação e só voltam lá para as 18 horas, só assim que esperam a última refeição que a própria mãe pode fazer lá em casa. Isaías Soares de Malange para a Voz da América. Doutora, quando falamos em doenças diarreicas, má nutrição e malária, que inclusive chegam a ceifar vidas, como vimos nesta reportagem,
que recomendações dá aos pais? Já falamos aqui da questão do saneamento básico, que eu acredito que vai um bocadinho além do que só a comunidade pode fazer, mas que outras recomendações daria aos pais? Olha, relativamente à diarreia ou às doenças diarreicas agudas, porque elas podem ser provocadas por vários agentes, não é? Podem ser vírus, podem ser bactérias, parasitas, não é? E então, nos mais pequeninos, pode ser o erro alimentar, não é? A má preparação do leite artificial também pode provocar diarreia. Diarreia pode ser importante, osmótica, não é? Bastante desidratante, que pode levar a vida da criança. Mas, de uma forma geral, se for parasitose intestinal, lembrar que os pais devem socorrer-se da desparasitação intestinal, não é? De 6 em 6 meses é bom que se faça a desparasitação. Os programas de saúde a nível das províncias têm, às vezes, feito têm, as direções de saúde das províncias têm feito esses programas de parasitação. Se for por vírus, não temos medicamento. E também é importante dizer que a primeira medida para o tratamento de uma diarreia, não é, deve ser a hidratação. Portanto, dar líquidos é sempre a primeira preocupação. Um soro caseiro de reidratação oral pode ser feito muito bem em casa e as nossas mamãs sabem preparar bem esse soro, não é? Com 2 dedos de sal, uma colher de chá de açúcar e pode pôr isso num litro de água e fazer esse soro. Portanto, a primeira preocupação quando uma criança tem diarreia deve ser repor os líquidos, não é? Por qualquer deposição, dejeção, eu devo dar hidratação. Se for por bactéria, nós temos as disenterias, por exemplo, que são aqueles quadros diarreicos provocados por bactérias mais agressivas, podem provocar saída de muco, aquilo que a gente pergunta às vezes, as fezes têm ranho, não é? Muco, e pode também sair sangue. Essas já são mais importantes e que devem levar a criança ao hospital. Toda a diarreia que tenha ranho e sangue, então, é uma diarreia importante. Mas, assim, os conselhos, porque a diarreia só se adquire, ou só se ganha uma diarreia com aquilo que se coloca na boca. Então, a higiene alimentar é importantíssimo. Lavagem das mãos. Nós estamos a falar da higiene pessoal, não é? Ter cuidado com os alimentos que se conservam de um dia para o outro, porque isso, o nosso clima é bastante quente, isso facilita sempre a fermentação dos alimentos, não é? E então, ter cuidado. As crianças, porquê? Porque são sempre, portanto, são aqueles seres que estão menos protegidos, estão a crescer, vão ganhando imunidade, e enquanto não ganham imunidade suficiente, então eles podem ter diarreia. Em relação à situação dos parasitas, como eu já disse, não é? Em relação à malária, usar mosquiteiro impregnado, que é a principal medida. Devemos usar mosquiteiro para evitar as picadas dos mosquitos. As comunidades que usam mosquiteiro têm menos ataques de malária, isto é verdade. Os charcos de água, apesar de não estar a chover muito, mas Malange é uma zona endémica de malária e com alguma chuva, então deve-se tratar esses charcos de água, não é? Porque é ali onde se multiplica o mosquito, então deve-se evitar esses charcos de água. Até o método artesanal, que é a colocação de óleo de carro nesses charcos para evitar que, porque assim as larvas ficam asfixiadas, não têm como respirar. Sabemos que as doenças respiratórias transmitem-se muito por causa das secreções, não é? Temos agora a situação da Covid e sabemos que são as secreções, não é? Respiratórias ao tossir, aqueles hábitos bons de tossir cobrindo
com o cotovelo, não é? Ensinando as crianças também a tossir, a colocar a mão na boca, etc. Sabe que as crianças têm sempre contactos muito abertos, não é? Relacionam-se muito facilmente. Por isso é que elas mais vezes têm quadros respiratórios. Assim, os adolescentes já têm menos, os adultos têm menos vezes, mas as crianças têm mesmo por causa desses contactos. É uma que está a tossir e as secreções, tem secreções nasais, e as outras vão brincar e essas secreções passam umas para outras, e então já é um bocadinho mais difícil controlar esses quadros respiratórios, né? Mas os quadros diarreicos e a malária podem se evitar mais facilmente. Doutora, é interessante porque continuam a chegar aqui perguntas pelo WhatsApp e batem muito nesta questão das cóleras, das malárias, de doenças que estão a matar mais do que a Covid-19 e de Melinda Freitas, ela inclusive mandou um vídeo que ela fez em Viana, Capalanga, de uma zona com imenso lixo e que não é necessariamente, não é, uma zona residencial onde as pessoas têm o lixo à porta de casa, mas é simplesmente lixo a céu aberto. Que lá está, é uma responsabilidade que vai um bocadinho além de cada indivíduo. Mas ela diz aqui uma coisa que é que todas as ruas estão assim, nesta zona que ela filmou, e ela pergunta, que é uma pergunta retórica, naturalmente, o que se espera? Cólera, febre amarela, malária, que ela diz que agora mudou o nome para Covid-19. E é aqui onde eu gostava de pegar consigo, que é a questão, mais uma vez, do diagnóstico, e que ela diz que agora o diagnóstico, ainda que seja malária, é Covid-19. Tem essa experiência, doutora, aí no seu dia a dia? Olha, pronto, é verdade que, e parece-me que foi esclarecido há alguns dias, não é? Não muitos dias, a situação do lixo em Luanda, não é? Porque parece-me que houve um problema de recolha, etc, etc. Mas, como sabemos, os problemas de saúde, infelizmente, refletem-se na saúde do cidadão, mas nem por isso são falhas, assim, do sistema, não é? É o ambiente, é tudo, tudo. Não é? Depois se reflete na saúde do cidadão. Mas, em pediatria, sabe, a Covid tem manifestações completamente diferentes. Completamente diferentes. Nós, em pediatria, não vamos atrás de quadros respiratórios para encontrarmos um Covid. Uma criança que se apresente com uma malária, que em princípio não tem que se complicar, se complica, é claro que existindo um vírus corona 2, que sabemos que existe circulação comunitária, então qualquer cidadão em Angola pode ser portador deste vírus, que existindo no organismo, ele é tão agressivo às células do organismo, né, que pode debilitar e tornar o indivíduo mais fraco, né, se estiver acometido por ele, tendo uma malária, por exemplo. Não é que seja tudo corona, que tenha agora a capa do corona, não. Se um indivíduo tem uma febre amarela, ele apresenta-se com um síndrome ictérico, febril, está a ver? Tem icterícia, tem os olhos amarelos, a pele amarela, a urina carregada, etc. E tem febre. E eu vou à procura, é febre amarela? É leptospirose, porque há muitos ratos, o lixo traz ratos, não é? E a urina dos ratos pode provocar leptospirose, que é uma doença que se manifesta com febre, os olhos amarelos, pode ter hemorragias, não é? Manifestações hemorrágicas, isso é só leptospirose. Não é? Agora, nós temos é que saber diferenciar. É verdade que o adulto apresenta-se mais no adulto, a Covid, com aquele quadro respiratório, né, dificuldade respiratória que se agrava, os pulmões que deixam de ter aquela condição normal,
etc. E principalmente se o indivíduo for hipertenso, se for diabético, ok, vou pensar que esta situação pode ser agravada pela Covid. Mas em pediatria é um bocadinho diferente, não é? Não é quadro respiratório com o qual se apresentam as crianças. Nós até temos alguns recém-nascidos infectados, né? Com Covid tivemos. Né? Onde é que ele apanhou Covid? Provavelmente da mãe ou de alguém no ambiente familiar, não é? E o que é que se passa? Como estamos perante esta pandemia, nós temos que testar. E é ao testar que temos esse achado. Né? Sabemos que a Covid não tem um tratamento específico. Né? É um vírus. Se tiver complicação, vamos tratar das complicações. Nós tivemos crianças aqui no hospital em que a forma da apresentação foi diabetes. Está a ver? E porque testamos, porque uma diabetes tem uma forma, um percurso, mas se apresenta de outra maneira, vamos à procura. É Covid, se não, numa situação pandémica, não é? Então, nós temos várias situações de saúde, é verdade, para as quais temos que olhar. E nós não queremos ficar distraídos com a Covid. É porque sabemos que 85% das pessoas são assintomáticas, não é? Então, não é o problema da malária, porque se tenho uma malária, esse doente pode evoluir mal. Se eu tenho uma meningite, esse doente pode evoluir mal. A Covid, sim, assusta-nos por causa da sua rápida propagação, não é? Pelo espectro pandêmico que atingiu, não é? Está horrível, nós não podemos viajar, não podemos passar férias, enfim. Tem essa forte componente social, não é? Mas não se pode comparar malária com Covid. E com essa condição ambiental, não é? Saneamento, tem que contar malária, dengue. A dengue também se transmite pelo mosquito. A dengue ainda é uma realidade em Angola? Exatamente, porque eu tenho um mosquito. O mosquito existe. Picando alguém, ele pode transmitir, né, o vírus da dengue. Né? Eu, neste momento, tenho um menino internado aqui no hospital, tem dengue hemorrágica, está a perceber? Então, nós temos essas situações infecciosas que não são Covid. Né? Essas são no dia a dia, são endémicas no nosso país, e estamos preocupados com elas, não é? Mas nas nossas estatísticas, na verdade, temos muito mais malária, temos muito mais pneumonias, temos mais crianças com tuberculose do que a Covid. Doutora, vamos agora a uma reportagem sobre um outro desafio. Um menino deficiente de 9 anos no Malawi mostrou à sua comunidade que nascer com problemas físicos não o impede de fazer muitas coisas. Talandira Kogoya nasceu com apenas um membro, mas aprendeu sozinho habilidades como andar de bicicleta, jogar futebol e escrever. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes. Não foi fácil para a família Kogoya a criar Talandira de 9 anos que nasceu apenas com um membro completo. Algumas mulheres riam de mim quando nos viram indo de bicicleta para a escola. Diziam que perderiam tempo a levar uma criança assim para a escola todos os dias. Eu simplesmente ignorava-os e diria para mim mesma: este é um filho dado por Deus. Mas a apreciação desta comunidade do sul do Malawi contra Talandira acabaria por mudar quando ele provou que ser deficiente não significa estar desamparado. As suas habilidades autodidatas foram apresentadas num documentário com o título Escolhido, que esteve nomeado para o Festival de Curtas-Metragens Focus on Ability na Austrália. As autoridades do Malawi dizem que a história de Talandira é um ótimo exemplo para outras pessoas com deficiência e como elas devem ser apoiadas. Temos muito orgulho em Talandira ter se envolvido na competição. Isso ajudará outros pais a exporem-se e a exporem os seus filhos deficientes
a diversas atividades sociais para que sejam assistidos e possam alcançar o que querem no futuro. Quanto a este aluno da terceira classe, os seus sonhos não pararam na Austrália. Talandira diz que planeia pilotar aviões. Quero ser piloto porque os aviões transportam pessoas para vários destinos em todo o mundo. Eu também quero ver esses lugares. Enquanto isso, Talandira está contente em pilotar a sua bicicleta pelo bairro. Que doenças podem causar este tipo de deficiência física em crianças à nascença, como nascer sem um membro superior ou inferior? Pois, eu estou a imaginar que essa criança deve ter uma focomélia, provavelmente, não é? Não tem um membro. Não é? Isto tudo depende muito, são as tais doenças genéticas, as malformações congénitas, não é? Podem ser devidas ao ambiente uterino, por exemplo, e esse ambiente uterino pode ser só mesmo uma alteração da temperatura, né? Pode ser radiação, alguma toma de um medicamento durante a gestação, no primeiro trimestre, e a mãe não se apercebeu nos primeiros dias, por exemplo, né? Consumo de álcool, por exemplo. Uma mãe gestante que tenha pouco líquido amniótico, isto pode dar origem a bandas amnióticas e ela fica ali comprimida. Pouco líquido amniótico pode fazer esta malformação. Às vezes os membros podem ter algumas interrupções no crescimento, não é? Porque a mãe teve pouco líquido, aquilo que se diz oligoamnios. Doutora, vamos agora então falar de vacinação, porque é sem dúvida uma das formas de evitarmos algumas doenças que afetam a saúde infantil. Quais são os desafios na vacinação em Angola? Ai, são grandes. Sabe, a vacinação é a melhor medida custo-efetiva que um sistema de saúde pode ter. Porque vacinando torna a população imunizada, preparada, defendida, protegida contra muitas doenças, não é? Aquelas que são protegidas pela vacinação. E eu penso, é verdade, foi assim que os outros países desenvolveram, não é? Eliminando e depois erradicando. Na verdade, apenas uma doença no mundo foi erradicada, que foi a varíola, não é? Mas a eliminação de muitas doenças que são prevenidas pela vacinação foi possível. Nós temos grandes desafios, como lhe dizia. O governo fez esforços, temos vacinas, cerca de 13 imunogénicos, 13 vacinas disponíveis para a primeira infância, até aos 12 meses, todas as crianças podem ser vacinadas contra 12 ou 13 doenças. Não é? Qual é o problema? O acesso, se calhar não digo bem, o acesso porque temos que melhorar na oferta, não é? Porque as unidades sanitárias têm as vacinas, mas a população pode não ir às unidades sanitárias para ser vacinada. E este é o problema. Isto é que faz com que as taxas de cobertura vacinal ainda não sejam aquelas que se esperam, não é? Que nós devíamos ter taxas de cobertura de cerca de 95%, não é? Ainda temos taxas de cobertura para alguns antigénios baixas, abaixo de 80%. Isso não é bom. Sabemos que, por exemplo, aí há pessoas que rejeitam, não é? Vacinas, e isto não é só aqui em Angola. Temos o exemplo do sarampo. Tivemos, a nível mundial, vários países com epidemia de sarampo, não é? A nível da Europa. Por quê? Porque há aquelas comunidades que rejeitam a vacina. Isso não é bom, porque rejeitando a vacina, as crianças não se tornam imunes e
havendo o vírus do sarampo a circular, então qualquer criança que não esteja vacinada pode apanhar sarampo, e o sarampo é uma doença altamente transmissível, altamente transmissível. Então, nós temos, na verdade, desafios, melhorar a cobertura vacinal, né? Temos a situação da meningite por hemófilos, já estávamos muito bem, porque os casos de meningite por hemófilos diminuíram bastante, né? Mas agora vemos que se as coberturas não estiverem boas, acima de 90%, podemos voltar a ter meningite por essa bactéria que é o hemófilos, que é muito agressiva, deixa muitas sequelas, né? Uma delas é a surdez, por exemplo. Então, não gostaríamos de dar passos, né, para trás. Temos vacinas contra o tétano, infelizmente, ainda é um problema, porque ainda nascem crianças recém-nascidos cujas mães não foram vacinadas e que eles também desenvolvem tétano neonatal, ainda temos casos de tétano neonatal. Gostaríamos de estar melhor, não é? Não ter mais tétano neonatal, porque o tétano neonatal é uma doença que praticamente, mortalidade quase 100%, né? E é desagradável, não é bom. Uma mãe fica grávida há 9 meses, porque não fez uma vacina antitetânica durante a gestação, o bebê depois tem tétano e morre. Temos tétano na criança maior, são os miúdos em idade escolar, ou miúdas, né? 5 anos, aos 12, que ainda apanham tétano porque não tem a vacina completa. E é preciso dizer, é necessário que tenham as 3 doses contra o tétano, porque ter uma dose só, a imunidade depois baixa, diminui e desaparece. Quando eu faço a segunda dose, vou ter níveis de anticorpos, de imunidade, proteção razoável. Quando fizer a 3ª dose, então eu estou tranquila, né? Tenho a minha proteção lá em cima. Portanto, todas as vacinas que são mais de uma dose, essas doses devem ser completas. Né? Portanto, estava a dizer, temos tétano e ainda morrem crianças grandes com tétano, né? Porque deslocam-se, brincam, né? Fazem um ferimento e como não são protegidas, o bacilo do tétano está no ambiente, está no chão, né? Nos objetos enferrujados e não só. E se alguém não está protegido, tem um ferimento, cai ali o bacilo do tétano, apanha tétano. Temos outras vacinas, por exemplo, contra o rotavírus, que é aquela que evita que a criança apanhe diarreia, enfim, desidratante. Mas nós temos, essas vacinas existem. Precisamos é que as famílias se desloquem ou que os programas se desloquem ao encontro das famílias para ganharmos. Nós acreditamos sempre que as áreas urbanas são as áreas que funcionam melhor, em que há a maior taxa de sucesso, e as áreas periféricas não tanto, ou rurais também não tanto. Qual é a realidade de Angola neste programa de vacinação? Olha, eu vou lhe dizer, as áreas rurais acatam melhor. Por exemplo, nós temos um município aqui, que é Cacoapa, por exemplo. Temos alguma dificuldade, né, em manter cobertura boa. Temos que traçar estratégias. A que horas é que eu tenho que ter a vacinação disponível? Não é? Sabemos que as famílias, principalmente as mães, vão à procura da sobrevivência, não é? Elas saem cedo, voltam tarde a casa. Então, a que horas é que eu tenho que ter a vacinação ou as vacinas disponíveis? Se calhar ao domingo. Agora, por causa da Covid, domingo, segunda-feira, as mães não vão ao mercado. Então, se calhar eu tenho que ter uma estratégia diferente, não é? Ou as mães vão ao mercado, eu tenho que ter um posto de vacinação no mercado X e Y. Se calhar fazer esse aproveitamento também, não é? Mas as áreas rurais não estão tão mal. O problema está no periurbano, principalmente. Periurbano.
Exato. E falando em vacinas, as primeiras vacinas contra a Covid-19 foram principalmente para países mais ricos. Agora, vários países de renda média estão a receber as suas doses. Muitas vêm de fabricantes de medicamentos chineses e russos, mas os críticos observam que esses pesquisadores não forneceram dados sobre a segurança e eficácia das suas vacinas. Esta é uma reportagem narrada por Ana Guedes. Uma enfermeira indígena foi a primeira pessoa a vacinar-se no estado do Amazonas. A vacina veio da empresa chinesa Sinovac. Testes no Brasil revelaram a mesma tem 78% de eficácia na prevenção de casos de Covid-19, com risco de vida e cerca de 50% de eficácia geral. Nada mal, diz a microbiologista Natália Pasternak, da Universidade de São Paulo. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo. Não é a vacina ideal, é uma boa vacina. Mas os testes noutros lugares foram inconsistentes. Os primeiros dados na Turquia mostram 91% de eficácia. Na Indonésia foi de 65%. A eficácia real da vacina é um mistério, porque a Sinovac não divulgou publicamente os resultados dos ensaios clínicos. Isso é preocupante, diz o professor de doenças infecciosas da Universidade de Vanderbilt, William Schaffner. Há um velho ditado na pesquisa clínica. Em Deus nós confiamos. Todos os outros devem fornecer dados. E certamente gostaríamos de ver os dados. Outra empresa chinesa, a Sinopharm, afirma que a sua vacina é 79% eficaz, mas também não divulgou os seus dados. Vários países estão a receber as vacinas chinesas de qualquer maneira, pelo menos em parte porque a maioria das outras vacinas foi adquirida por países mais ricos. O Instituto Butantan, do Brasil, testou a vacina Sinovac. O diretor, Dimas Covas, diz que trabalhar com a empresa chinesa foi a medida certa. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos com milhões de doses prontas na prateleira, aguardando o momento do uso. As duas vacinas chinesas foram feitas com técnicas que existem há décadas. As vacinas contra a gripe e a raiva são feitas da mesma forma, mas isso não garante que sejam seguras e eficazes para todos, diz Schaffner. Temos a certeza de que elas são eficazes de alguma forma. Exatamente o quão eficazes elas são, particularmente em doentes mais velhos, que obviamente são as pessoas que serão mais gravemente afetadas, é algo que gostaríamos de saber muito mais. As vacinas das empresas farmacêuticas Moderna e Pfizer-BioNTech parecem ser mais eficazes do que as vacinas chinesas, mas essas vacinas precisam ser mantidas a temperaturas extremamente frias, o que complica a sua colocação em muitas partes do mundo, observa o especialista em vacinas da Universidade Johns Hopkins, William Moss. Elas são as ideais, principalmente para muitos países de baixa e média renda. As vacinas chinesas ficam seguras a temperaturas de frigorífico normal, da mesma forma a Sputnik V da Rússia. Tal como as empresas chinesas, as da Rússia foram criticadas por distribuir a vacina sem partilhar os resultados dos testes. Mas nesta semana publicaram um estudo na revista médica The Lancet mostrando que a eficácia era superior a 91%. Isso a coloca no nível superior, diz Moss. Isso é o que queríamos ver. São dados muito encorajadores. Eu acho realmente bons para o mundo ter outra vacina. Boas notícias para a Argentina, Hungria e outros países que já usam a vacina Sputnik V. Doutora, tem esperança numa vacina contra a Covid-19? Tenho sim, tenho. Até porque parece-me que existe uma iniciativa, a COVAX, não é? Que vai ajudar a OMS e outros organismos ligados a vacinas, vão ajudar os países a terem, porque o que se disse, o que a OMS preconiza é que isto de vacinas para a Covid seja equitativo, não é? Que toda a gente tenha acesso. É verdade que eu não estou dentro do programa, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu tenho esperança e espero que a vacina chegue também para nós, que depois se faça bem essa distribuição. É verdade, doutora. Olha, nós estamos mesmo a chegar ao fim. Algumas recomendações que gostaria de deixar aos pais e mães sobre cuidados com os seus filhos?
Como pediatra, temos sempre muito gosto em falar para as famílias, não é? Em relação à higiene, chamar a atenção para a higiene alimentar é importantíssimo, porque nós sabemos que as nossas crianças nos nossos países são acometidas por vários quadros diarreicos, e vários quadros diarreicos levam à alteração na mucosa intestinal, depois têm dificuldades na absorção, às vezes vão redundar em desnutrição, e depois forma-se aquele ciclo vicioso, desnutrição, infecção, infecção, desnutrição. Então, gostaria de apelar para a higiene alimentar. E higiene alimentar também, saber o que dar às crianças, não é? Nós temos muitos produtos acessíveis que podem ser utilizados, podemos fazer uma dieta muito rica, com muitos nutrientes, não é? Temos folhas, temos peixe, que não sabemos que o peixe é caro no nosso país, mas eu posso fazer a farinha de peixe e usar esta farinha de peixe com o tomate, fazer o molho. Já não é só o molho de tomate simples, mas eu tenho aquela farinha de peixe que tem proteínas, não é? Então, temos muitos produtos que podem ser aproveitados muito. Temos batata doce, mandioca, temos tanta riqueza de alimentos que podemos melhorar a dieta, né? Para não termos desnutrição. Precisamos de melhorar as taxas de cobertura vacinal. Todos os dias são dias de vacina. Portanto, as vacinas protegem. Então, nenhuma criança até 1 ano de vida deve estar fora deste circuito de vacinação. E lembrar que, se a mãe se esqueceu de ir à vacina, não é? Deve ir sem nenhuma dificuldade, sem medo de ser repreendida, não é? Porque vai sempre a tempo. Há sempre oportunidade, não é? Temos que dar oportunidade, e as famílias devem pensar e saber que há sempre uma oportunidade. Não é? Alimentação, já falei, os quadros diarreicos, né? Ao primeiro quadro de diarreia, não esquecer de dar o soro ou qualquer outro líquido, não é? Qualquer líquido, como água, como quiçágua, por exemplo. Portanto, o que é importante é hidratar a criança. O perigo da diarreia é mesmo a desidratação. Então, é preciso evitar que ela fique desidratada. Uso de mosquiteiro, principalmente uso de mosquiteiro para evitar que as crianças tenham malária. Doutora, muito obrigada pelas suas recomendações. Eu espero que os nossos internautas e ouvintes tenham tirado o seu bloco de notas e tenham apontado aí algumas dicas que deixou, porque elas com certeza serão úteis. Este foi o nosso Angola Saúde em Foco. Agradecemos muito à doutora Margarida Gaspar, pediatra do Hospital David Bernardino, pelo seu tempo aqui no nosso programa, por estes esclarecimentos tão importantes, e esperamos tê-la aqui novamente no futuro. Portanto, doutora, foi um gosto imenso tê-la aqui no nosso programa, e já sabe, se quiser enviar perguntas sobre saúde, faça-o todas as semanas para o nosso número do WhatsApp, é +1 908 652 4584. Foi um prazer, nós voltamos para a semana. Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português.